Se você já liderou um time jurídico, sabe, é um trabalho que vai muito além da revisão técnica. Envolve estratégia, pressão, escuta atenta, empatia e um senso constante de responsabilidade. No episódio de hoje eu recebo Tatiana Guedes, advogada com ampla experiência em contencioso civil e que já liderou equipes em escritórios de grande porte, mas que hoje atua de forma estratégica em um escritório boutique. Nossa conversa passa pela solidão da liderança, pelo papel silencioso de quem sustenta a tese sem aparecer e por um dilema constante: como conduzir pessoas com responsabilidade sem comprometer a qualidade da entrega. Puxa a cadeira, abre o foro e vem com a gente. Vicky, obrigada pelo convite. É uma honra estar participando desse projeto, ver o seu crescimento nas redes sociais, na internet. É muito bom ver esse projeto que você conduz com tanta dedicação e seriedade acontecer. É um tema muito importante, porque só quem coordenou já sabe que tem dias que nós encerramos exaustas sem ter escrito nenhuma única linha, mas com a cabeça cheia de linhas de que outras pessoas vão escrever e que essas linhas precisam também fazer sentido. Então, a liderança ela acontece naquele espaço entre os prazos, a vida, a estratégia, e que ninguém nem sempre enxerga. É como se fosse uma grande sinfonia em que não estamos com os instrumentos, mas se der qualquer coisa errada, se desafinar, todo mundo percebe. Tati, e eu vou começar com uma provocação. Quando você percebeu que liderar um time jurídico vai muito além de só revisar texto? Foi logo de cara. Assim que eu assumi a coordenação, eu percebi que não era só revisar textos. A minha equipe ela passou por um crescimento exponencial em um período muito curto. Então, a equipe que tinha de 7 a 8 pessoas passou a ter 40 pessoas, 45 pessoas. Uma equipe que tratava de processos de apenas 3 estados passou a tratar processos do Brasil inteiro. Então, a gente se viu ali naquele momento com centenas de prazos a serem cumpridos, era uma migração de processos. E os prazos precisavam ser cumpridos. Então, de um dia para o outro, eu me vi naquela situação que eu precisava revisar textos, acolher a equipe, delegar, pensar em estratégia e entregar o resultado, que eram os prazos cumpridos. Então, naquele momento, eu entendi que coordenar não era apenas revisar textos, mas eu precisava também saber quando eu vou apertar, quanto eu vou folgar. O que é importante agora? É cumprir os prazos ou uma boa estratégia, uma peça robusta, bem escrita? Então, naquele momento, eu percebi que não era só a correção. Então, eu precisava equilibrar os pratos e saber o que é importante nesse momento para o cliente, o que é que vai fazer mais sentido para o cliente agora. É entregar uma peça totalmente muito bem escrita ou cumprir o prazo naquele momento. E principalmente quando a gente fala em um contexto de contencioso de volume, né? A gente tem um perfil, eu te conheço muito bem, então eu sei que você também tem um perfil muito parecido com o meu, de não abrir mão da qualidade técnica. Mas ao mesmo tempo, como você falou, às vezes a gente precisa deixar algo de lado para poder seguir, para poder cumprir o prazo, para poder protocolar e também muitas vezes cuidar das pessoas, do emocional, né, que eu acho assim que é o maior desafio da liderança, né, você gerir pessoas e não só revisar textos. Mas, eu queria te fazer uma pergunta, você sente que a liderança jurídica é solitária? Sim, Vicky, a liderança jurídica ela pode sim ser muito solitária. Eu tive 2 oportunidades em que eu dividi a coordenação e é nítida a diferença quando você tem um co-coordenador e uma co-coordenadora. Você pode dividir ali as dificuldades, os anseios, não só o trabalho, mas tudo que acaba impactando o time, você consegue dividir naquele momento. Na oportunidade em que eu atuei enquanto coordenadora sozinha, sem dividir a equipe, mas eu sempre tive um apoio. Eu sempre tive o apoio do coordenador geral, da sócia do escritório, então eu não estava sozinha, eu poderia dividir ali os problemas do time, dividir os anseios, as problemáticas, trazer ideias para que pudesse melhorar como melhorar a engrenagem para funcionar. Mas se não tiver esse apoio, a coordenação, a liderança, ela passa a ser filtro de tudo e aí acaba sendo sobrecarregando. Ela tem que pensar de forma estratégica, ela tem que entender o emocional das pessoas, tem que fazer a divisão de prazos e organizar tudo. Isso num ambiente contencioso, isso no escritório, o coordenador ele passa a ser filtro de tudo. E aí nisso acaba sendo sobrecarregado e também solitário naquilo de lidar com todos aqueles problemas sem ter com quem dividir. E eu diria, para complementar a sua fala, que o papel do líder, né, é assumir
tudo o que acontece na equipe. Então, se alguém da sua equipe comete um erro, é culpa, digamos assim, né, responsabilidade, para definir melhor, do líder, né. Então o líder assume aquela responsabilidade para si, né, e eu, enquanto líder, tive que exercitar muito, essa dinâmica de pessoalizar, né, pessoalizar a responsabilidade, porque eu de fato acredito que o líder é o responsável pela condução da equipe. Então, se a minha equipe errou, significa que eu, enquanto líder, também estou errando. Então, eu diria que a liderança, ela é solitária nesse aspecto, né, porque você tem que aprender a lidar não só com os seus erros, com as suas demandas, mas também com as demandas da sua equipe, né. Tem advogado que pode estar em um dia ruim, porque vivenciou algo na vida pessoal e não consegue, subdividir, né, os temas da vida, as vertentes, e acaba misturando ali o pessoal do profissional e impacta, né. Então assim, tudo isso acaba repercutindo em quem está na ponta, em quem é responsável, né. Então assim, eu diria que a solidão da liderança, ela vai muito desse aspecto, de você assumir inteiramente a responsabilidade por tudo que acontece na sua equipe. Exatamente. E me diz uma coisa, na sua opinião, o que diferencia a liderança de um time jurídico de outros tipos de liderança? Mesmo sem conhecer a fundo a realidade de outras equipes, eu diria que a principal diferença é o pensamento jurídico. Para a advocacia, não basta o cumprimento de prazos, bater meta. Nós raciocinamos de forma jurídica o tempo inteiro. É um raciocínio jurídico está o tempo inteiro à nossa frente. E quando você trabalha no escritório que prioriza muito a qualidade técnica, como foi o meu caso, isso fica ainda mais evidente. Então a liderança ela deve ser estratégica, técnica e ela exige de uma análise crítica constante. Então no momento que nós estamos fazendo a correção das peças, mas exige uma análise e um raciocínio também quando estamos dividindo planilha, quando estamos dividindo prazo, saneando a agenda, organizando a equipe. Então há um pensamento crítico o tempo inteiro, estamos toda hora raciocinando, não há algo engessado, que possa ser robotizado, precisa de fato desse pensamento crítico e nós acabamos pensando o tempo inteiro, estamos o tempo inteiro pensando em melhorar as peças, em como melhorar a entrega para o cliente, em como melhorar os resultados, em como bater meta também, mas a grande diferença é isso, é o pensamento crítico que nos acompanha o tempo inteiro para fazer essa organização e para fazer com que a engrenagem da equipe funcione de uma forma correta. E principalmente pensar sob pressão, né. A gente trabalha com prazos limitados ali às 23h59. Então tudo que a gente tem para fazer, se for um prazo fatal, a gente tem que protocolar até às 23h59. Trabalhando com contencioso, principalmente, essa realidade ela fica muito visível, porque muito volume, muitos advogados, normalmente são equipes grandes, né, então você tem que lidar não só com muitas pessoas, mas também com uma agenda de prazos extensa e com pressão constante. Então sempre preocupada na equipe cumprir aqueles prazos dentro do prazo de lei, né, dentro do horário. E para você, como é lidar com a responsabilidade de uma peça que você não escreveu, mas direcionou? Vi que esse é um desafio constante, porque ficamos ali entre o controle e a autonomia, certo? Por mais que não foi uma peça que foi escrita por você, ela foi direcionada por você, ela foi orientada por você. Então é a sua responsabilidade ali também. O seu nome também está naquela peça. Em que pese o seu nome não esteja na assinatura da peça, o seu nome está naquela peça. Então é de muita responsabilidade. Mas eu aprendi também na liderança que é importante dar essa autonomia e desenvolver pessoas e deixar que essas pessoas se responsabilizem pelo que elas produzem. Então é caminhar entre confiar, mas acompanhar e também assumir a responsabilidade quando for o caso. Sim, com certeza. Até porque, voltando ali ao que a gente estava dizendo no início, né? Você, enquanto líder, também é responsável por aquela peça. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que deixar as pessoas errarem, né, tem que ter o espaço, até porque a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos e não podemos esperar que nós, enquanto seres humanos, não vamos errar,
né? O erro vai acontecer, o erro é natural, faz parte da nossa caminhada. O importante é sempre aprender, né? Então, a gente sempre tem que deixar um espaço aberto, enquanto líder, de que a pessoa entenda que pode errar, né? Mas que também precisa aprender com aquele erro. Mas, ao mesmo tempo, fica a pressão na liderança de que se o advogado, né, se o meu liderado, ele errar, se ele protocolar um prazo que não condiz com a tese, né, não condiz com os interesses da empresa, ou pega um modelo de outro caso que já aconteceu, né, normal, ali trabalhando sob pressão, mas no final das contas, o líder é quem assume a responsabilidade. Então, eu diria que o papel do líder tem sim que dar essa autonomia, mas ao mesmo tempo tem que existir um certo tipo de controle, né? Ao mesmo tempo que você deixa livre, você tá ali nos bastidores observando, né? Verificando, conferindo, até para você também conseguir criar essa relação de confiança, de chegar ao ponto de você, por exemplo, não precisar mais revisar nenhuma peça, né? Que esse é o caminho que nós, enquanto líderes, devemos querer alcançar, devemos almejar, né? Exatamente. O que precisamos, enquanto líderes, é desenvolver essas pessoas, é criar essa autonomia. Elas vão ter o líder ali como apoio, mas não para fazer tudo por elas, não integralmente. E, mais uma vez, não para sempre, Não para né? sempre. A correção, eu sempre disse isso, a correção ela deve ser temporária. Ela não é para sempre. Ali é só para verificar como você escreve, adequar o que precisa ser adequado, mas ela precisa ser desenvolvida e aprender. Com certeza. E já aconteceu com você de precisar reescrever uma peça inteira? Várias vezes. Várias vezes, como eu trabalhei no contencioso, nem sempre tem prazo suficiente para devolver a peça, explicar a situação, o advogado corrigir a peça e devolver para validação novamente. Como o Vicky bem disse, os prazos se encerram às 23h59, então nem sempre tem esse espaço para devolver, para fazer essa devolutiva para o advogado retornar. Então eu alterava a peça inteira. Mas eu sempre deixei o controle de alterações do Word ativado para que a pessoa verificasse exatamente o que foi alterado naquela peça. E é assim que dava, eu parava para explicar para a pessoa por que eu fiz aquelas alterações, o motivo, demonstrava os equívocos que tinham sido realizados, a estratégia que deveria ser alinhado, porque fazer a correção só por fazer, sem demonstrar, é perder a chance de desenvolver uma pessoa. Então, esse nunca foi o perfil da minha liderança, da minha coordenação. Então, eu sempre sentei e expliquei, até para a pessoa não se sentir diminuída, em ver sua peça totalmente vermelha, né, alterada, e imaginar que não é suficiente, nem nada do tipo. E também demonstrar que não era sobre preciosismo meu, não é preciosismo técnico. Eu estou alterando por isso, isso e isso, por esse motivo, e explicar para a pessoa e dar essa chance dela aprender a se desenvolver também, porque foi assim comigo também no início. Exatamente. E para a gente conseguir aprender e se desenvolver, a gente precisa conseguir compreender o que está por trás, né? Conseguir compreender, bom, por que que o que eu escrevi não está tecnicamente bom e o que ela escreveu está. Eu vou ver aqui o antes e vou ver o depois. E vou ali formular a minha própria opinião sobre aquilo, né? E é importante também a gente tratar como um diálogo aberto. Então, eventualmente, se caso você não concorde com algum tipo de correção, né, você enquanto liderado, é importante também ter esse espaço aberto de comunicação. Olha, eu não entendi por que que isso foi alterado. Eu penso de outra forma. Às vezes, pode ser que você tenha razão, que o advogado tenha razão de fato, né? Então, esse feedback, esse diálogo aberto, eu acredito também que é muito importante. Tati, e me diga uma coisa, como você lida com redatores que escrevem bem, mas não conseguem ainda pensar estrategicamente? Eu trazia o advogado para o pensamento, então eu fazia questionamentos. O que é que você entendeu disso? Por que você escreveu sobre isso? Você entende o que é que o juiz está dizendo com isso que está aqui na sentença? Por que que a parte autor, por que você acha que a parte autora está usando esta tese aqui? Como podemos destruir essa tese aqui? Então, eu precisava trazer pro pensamento, porque às vezes a pessoa escreve super bem, tem uma escrita boa, mas acaba não tendo esse pensamento, esse raciocínio jurídico.
E aí eu trazia outra parte da estratégia que eu utilizava, era utilizar casos reais, situações reais que aconteceram, casos em que falhamos e perdemos porque não utilizamos, não fomos estratégicos. E eu percebi que quando eu trazia um caso real e explicando exatamente como falhamos e como perdemos, a ficha da pessoa caía mais fácil. E aí a pessoa entende que não é preciosismo, que é técnica mesmo, e que aquilo é importante, não é só um detalhe da correção, porque precisa disso, porque está querendo demais, porque é só para deixar bonitinho, não é isso. É a intenção da peça. A peça ela tem intenção de convencimento. Eu diria que toda peça, na verdade, eu sempre falo sobre isso, né? Quando eu estou ensinando outros advogados a escreverem com mais estratégia. Cada peça tem o seu objetivo e a gente deve escrever uma peça baseada no objetivo. Então, cada peça com cada objetivo tem um tipo de linguagem, tem um tipo de abordagem e tudo mais. E é uma técnica que eu gosto muito de utilizar para ensinar a pessoa a pensar estrategicamente e fazer perguntas. Né? É muito comum que os advogados, principalmente advogados mais novos, iniciantes, eles queiram já a fórmula pronta, né? Então, muito disso vem do próprio estágio, né? Os estagiários estão ali no contexto de aprender. E quando eles estão aprendendo, é comum que o advogado passe a já a resposta, digamos assim. Então, você vai precisar me entregar um recurso de apelação que tenha esse e esse tópico. Então, ele amadurece com esse pensamento não tão desenvolvido de pensar fora além da caixinha, né? Fora da caixinha. Então, assim, muitas vezes quando me perguntam, eu não sei o que fazer, o que é que eu faço? Eu pergunto, o que é que você acha? E aí, isso automaticamente faz a pessoa pensar. Bom, deixa eu pensar aqui o que é que eu posso fazer nesse caso, né? Porque a gente, quando está acostumado com fórmulas prontas, modelos prontos, principalmente contencioso, né? É comum. Acabamos não desenvolvendo esse pensamento estratégico. Exatamente. E quando você lê a petição de um advogado novo, o que é que você observa primeiro? A intenção ou a forma? A intenção, certamente, porque a forma a gente consegue ajustar. Quando eu leio uma petição, a primeira coisa que eu percebo é se o advogado ele utilizou raciocínio jurídico, se ele conseguiu compreender, se tem um raciocínio jurídico por trás daquela petição, se ele conseguiu compreender o caso e se ele conseguiu compreender a estratégia que está sendo adotada, certo? Porque a forma, não adianta ter um texto bonito, cheio de palavras bonitas, sem ter um raciocínio jurídico bem empregado. Ainda que seja um advogado iniciante, se ele consegue compreender o caso e consegue empregar um bom raciocínio jurídico, isso aí ele já está à frente de muitos outros advogados. É muito mais desafiador você ensinar uma pessoa a aplicar o raciocínio jurídico do que você ensinar a forma que a peça deve ser feita. Então, a intenção ela é muito mais importante do que a forma. Com certeza. E a forma a gente consegue facilmente corrigir, né, em uma revisão final, ali enquanto revisor de uma equipe jurídica. Quando você vê que essa pessoa ela pensou juridicamente, mesmo que falte técnica, dá para trabalhar. O contrário, ele é totalmente diferente e muito mais difícil. Tati, agora já caminhando aqui para o final da nossa entrevista, eu queria te fazer uma pergunta estratégica. Como você ensina seu time a pensar antes de escrever? Na correria do contencioso, é muito difícil você parar para ensinar o time a pensar antes de escrever, diante da demanda, que é muito grande. E há uma dificuldade muito grande nos advogados com mais experiências, que já se acostumaram à utilização de modelos, enfim, e dos advogados novos, que por muitas vezes ficam com receio de fazer alteração no modelo que ele já encontrou ali no escritório. Então, é muito difícil tirar as pessoas desse apego com o modelo. Eu sempre falava, e quem trabalhou comigo ouviu muito, ou já viu alguns comentários na peça, no seguinte sentido, de cuidado com os modelos. O modelo, para mim, é muito importante, principalmente no contencioso, mas ele é parâmetro. Ele tem que ser alterado a cada caso concreto. Então, é importante que o advogado esteja aberto à utilização do modelo e à alteração dos modelos também. É importante que o modelo seja alterado e atualizado conforme vai caminhando as novidades
jurídicas, certo? Então, com os advogados que tinham um pouco mais de dificuldade, assinava da seguinte forma: como você pode desconstruir essa alegação que a outra parte está fazendo? O que ele está dizendo é verdade? Esse artigo que ele está citando diz exatamente isso? Essa jurisprudência está atualizada? O STJ entende dessa forma? Por que ele está dizendo isso? A gente tem como comprovar que isso não é verdade? A sentença, quando o advogado estava fazendo um recurso, o entendimento é exatamente esse, a nossa prova foi realmente utilizada, e aí quando você encontra o argumento, pronto, você consegue desconstruir tudo isso. Então, eu ensinava o advogado a construir esse raciocínio jurídico com perguntas. Então, você tem que olhar para a peça e fazer perguntas e respondê-las. Quando você consegue responder, você consegue achar a sua argumentação, e é nessa que você vai seguir. Com advogados menos experientes, que tinham uma dificuldade em desenvolver a escrita, eu ensinava eles a escreverem de forma direta, sem ponto, escrever o que vem na sua cabeça, escrever a fundamentação da forma como eles entendem, e depois fazer essa alteração com início, desenvolvimento e conclusão, e trazendo para o juridiquês, trazendo uma forma mais técnica e mais organizada. E com isso a gente conseguia construir uma tese perfeita. Eu acho que é esse o caminho. Primeiro você faz os questionamentos, as respostas às perguntas, e depois você escreve, e vai escrevendo e depois organiza. Com o tempo, isso vira hábito. Então, você passa a parar de precisar reescrever. Você já escreve de uma forma mais fluida. Exato. E eu diria que a revisão deve ser sempre a última etapa, né? Então, nós, enquanto líderes, devemos sim revisar os textos da nossa equipe, capacitar os advogados, porém, isso não suprime a responsabilidade, o papel do advogado de também revisar o seu próprio texto, né? Não é legal que você, enquanto advogado, escreva sabendo que alguém vai revisar seu texto lá no final, e por isso você não vai se preocupar em fazer a sua própria revisão. Porque é na revisão que principalmente a gente consegue avaliar a nossa escrita, né? Então, para conseguir crescer, evoluir na nossa redação jurídica, a gente precisa primeiro construir o nosso próprio olhar crítico diante do que a gente escreve e não se apoiar só na revisão de outras pessoas. E ainda usando o gancho dos modelos, os modelos são sim essenciais, fundamentais, porque eles direcionam, né? Eles ajudam, facilitam a nossa vida. Mas quando a gente utiliza dos modelos como uma espécie de muleta, isso prejudica, e prejudica inclusive a nossa capacidade de raciocínio, né? O desenvolvimento do nosso raciocínio, porque nós devemos sempre se preocupar constantemente em desenvolver o nosso raciocínio jurídico, em aprimorar a nossa escrita. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso escrevendo e não só se prendendo a modelos prontos, que não vão ensinar a gente a pensar fora da caixa. E sobre isso que você falou, Vicky, da nossa revisão e revisar as nossas próprias peças, isso é muito importante. Hoje, como eu trabalho em um escritório em que eu tenho uma quantidade menor de prazos, eu consigo elaborar uma peça e deixar ela descansar. Sim. Então, eu descanso, no outro dia é outra pessoa que está revisando. No outro dia eu sou outra pessoa. Eu consigo verificar uma coisa que eu não tinha verificado quando eu escrevi da primeira vez. Então eu reviso a minha peça, escrevo, depois eu mesmo reviso a minha peça. Então ali já tem com outro olhar crítico, entende? Então eu deixo a peça descansar. Eu consigo deixar a peça descansar de um dia para o outro e aí eu finalizo o processo. E é muito bom e sempre traz novas ideias, coisas que podem ser acrescentadas ou coisas que podem ser retiradas que não são necessárias, são repetitivas, não está tão objetivo, está prolixo. Então, essa questão da revisão crítica, nossa autorrevisão, ela é muito importante. E você disse uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Se você tiver tempo, deixa a sua peça dormir. Porque no dia seguinte você vai olhar com outros olhos, né? E muitas vezes a gente escreve com o emocional, né? A gente escreve de uma forma muito emotiva. A gente usa muito, quando a gente está assim emocionado, perceba, a gente sempre usa muitos advérbios, muitos adjetivos, e isso acaba deixando a linguagem muito mais subjetiva, né? Parecendo uma espécie de opinião. Você está opinando sobre o direito e não trazendo o argumento consolidado, o raciocínio jurídico técnico que vai, de fato, convencer,
né? Exatamente. E para encerrar, Tati, eu queria que você respondesse para a gente qual foi o seu maior aprendizado, o maior desafio e a maior renúncia que a liderança jurídica te trouxe. O meu maior aprendizado, com certeza, foi a resiliência e a empatia. Até hoje, na minha vida pessoal, eu continuo utilizando o quanto vale a pena apertar isso hoje, o que é que eu posso deixar para depois, porque no contencioso é um verdadeiro malabarismo. Então, o que é que eu posso apertar hoje nisso aqui ou eu tenho que deixar para lá? Então, até na minha vida pessoal, hoje eu acabo utilizando isso, esse olhar mais empático para tudo. A minha maior renúncia, na verdade, foi deixar de ser advogada e passar a ser escudo para o time, ponte, muitas vezes, filtro, suporte emocional. Então, é uma atividade bastante cansativa. E eu sempre gostei muito de escrever, então eu sempre fui redatora. Então, abandonar a escrita para mim foi um pouco difícil, mas a coordenação, a liderança me trouxe muitos outros aprendizados, porque enquanto eu corrigia as peças, eu estava ali no meu momento de novo de redação e de escrita. E o maior desafio, com certeza, foi tentar não ser a última gota na vida de alguém. Sempre que a gente está coordenando, liderando, fazendo correções de peça, distribuindo prazos, é saber que toda vez que eu analiso uma peça, tem outra pessoa atrás daquela peça. Então, a forma como eu abordo essa pessoa pode impactar a vida dela tanto positivamente como negativamente também. Então, dentro disso, desse desafio, vem um grande dilema. Como é que eu equilibro tudo isso? Como é que eu não... Até qual é o limite da empatia? Até onde eu não me anulo emocionalmente? Como eu não posso carregar toda essa sobrecarga sozinha? Então, certamente, esse é o maior desafio. E é a líder que eu sempre tentei ser, liderar e não deixar de sentir. E essa carga, apesar dela ser pesada, ela me ensinou sobre humanidade muito mais do que qualquer curso, técnica, workshop, qualquer coisa mais poderia me ensinar. Então, esse é foi o maior desafio, mas trouxe muito aprendizado. Eu diria que para liderar é necessário muito controle emocional, né? E com certeza a liderança foi na verdade, o que mais me desenvolveu enquanto pessoa. Quando eu comecei enquanto líder, eu ainda era muito nova. Eu tinha 3 anos de formada e liderei uma equipe de 15 pessoas. Então, eu tive que aprender ali na prática, com os erros, né? Muitas vezes, sendo um pouco grossa com as pessoas, com os meus liderados. E eu mesma, depois, tive que fazer minhas próprias autorreflexões para perceber que não era aquele tipo de líder que eu gostaria de ser, né? Então, a liderança me trouxe muito isso, enquanto aprendizado. Eu me desenvolvi também enquanto pessoa, né? Exatamente, Vicky. Tanto eu como você iniciamos muito jovens, né, na coordenação e por imaturidade também acabamos errando no início da carreira. Mas muito cedo, eu descobri qual tipo de líder eu não gostaria de ser. Então, eu trabalhei toda a minha carreira, liderança nisso. Então, é importante ter o olhar empático, mas também saber o quanto essa empatia pode nos sobrecarregar, porque acabamos sendo empáticas demais e absorvendo o trabalho da equipe para a gente. E isso é muito complicado. Tati, eu queria te agradecer por compartilhar não só a sua vivência com a gente, mas também a sua sensibilidade. Porque falar de liderança com esse nível de profundidade não é fácil e você fez isso com muita generosidade. Eu que agradeço, Vicky, por esse espaço de troca e de escuta, que é mais do que só sobre técnica, é também sobre pessoas, certo? E que a gente continue exercendo a liderança jurídica com responsabilidade técnica, mas também sem perder de vista a humanidade, para que a gente siga construindo esse caminho onde o direito, a vida e a empatia existam. Essa conversa me deixou ainda mais convencida de que existe uma parte da liderança que nunca vai aparecer nos autos. Ninguém lê o cansaço de quem segura o prazo, o cuidado de quem está esgotado ou as decisões silenciosas que mantêm um time inteiro de pé.
Coordenar não é sobre ter todas as respostas, é sobre criar um ambiente onde as pessoas consigam pensar com estratégia, escrever com segurança e crescer com responsabilidade. Se essa conversa fez sentido para você, curte, comenta, compartilha com seu time e não esquece de ativar as notificações para não perder nenhum episódio. Obrigada por nos ouvir até aqui e até a próxima!